Olha só a teoria que eu vou apresentar para vocês aqui, tá? A imprensa está dizendo que o Alexandre de Moraes ajudou a derrubar o Bessias. Eu já falei para vocês que isso não bate para mim. Eu não acredito nisso. Não faz nenhum sentido esse tipo de coisa. O Bessias seria um aliado do Alexandre de Moraes no STF no momento que o Alexandre de Moraes está precisando de aliados. E mais do que isso, nesse momento o Alexandre de Moraes está se aproximando do Lula, justamente porque está fragilizado e precisa de ajuda. Não teria por que ele bater no Lula ou brigar com o Bessias e coisa e tal, né? Só que a imprensa está ventilando com muita força essa coisa de que o Alexandre de Moraes estaria por trás da rejeição do Bessias, né? Tá aqui, ó. A Malu Gaspar falou isso aqui, Alexandre de Moraes atuou pela rejeição do Bessias. Derrota do Bessias é a vitória do Alexandre de Moraes, eu não sei, que a imprensa com muita força nisso. Aí o pessoal está dizendo, até o André Marcília falou num vídeo dele lá, que não, que é porque o pessoal quer dar impressão de força para o Alexandre de Moraes, que, né, que o Alexandre de Moraes estaria forte com isso, não sei o que lá. Pode ser isso, pode ser uma ideia de dar... Eu falei isso, né? Para tirar o mérito do Flávio Bolsonaro, para tirar o mérito da oposição. Pode dizer que não foi a oposição que ganhou do Lula. Ah, foi o Alexandre de Moraes, entendeu? Assim, isso pode ser, tá? Mas tem uma outra possibilidade nessa história. Qual que é a outra possibilidade? É a possibilidade da imprensa estar querendo exatamente dinamitar a ponte entre o PT e o STF, né? A gente sabe que já há algum tempo que a imprensa brasileira virou de lado, está querendo derrubar o Alexandre de Moraes. Por que motivo que querem derrubar o Alexandre de Moraes, eu não sei. Quem é que está por trás dessa mudança de opinião, essa mudança estratégica, a gente não sabe. Mas está muito claro que eles decidiram derrubar o Alexandre de Moraes. E não está fácil. Principalmente agora que o Alexandre de Moraes fez amizade com o PT. Eles viram uma oportunidade de ouro que jogaram o Alexandre de Moraes contra o Lula de propósito. E aparentemente deu certo. Esquerda abandona Alexandre de Moraes nas redes após ministros se unir ao Alcolumbre e Jorge Messias. Sendo que o Messias tentou entrar em contato com o Messias, o Alexandre de Moraes tentou entrar em contato com o Messias para dizer que não foi nada não. Muito estranha essa história. Será que tem alguma validade essa minha hipótese? Vamos entender isso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Cabeça de Yakult, Qual Será o QI do Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, acho muito divertido esse tipo de coisa, porque, assim, não faz sentido, cara. Para o Alexandre de Moraes seria muito bom para ele ter o Bessias. Ah, mas o Bessias é amigo do André Mendonça. O Bessias é amigo do André Mendonça. Mas, meu amigo, a lealdade do Bessias é muito mais com o Lula. O Lula é super leal ao Bessias. O Bessias é super leal ao Lula, né? Era o office boy da Dilma lá para levar o papel pro Lula lá no aeroporto, não sei o que lá. Então, assim, por mais que esse cara pudesse jogar a favor do André Mendonça, ele não iria querer brigar com o PT, não iria brigar com o Lula. Então, ele acabaria sendo mais um para tentar enterrar o caso do INSS. Aliás, poderia até... ele convenceu o André Mendonça a tomar medidas e coisa e tal. Seria até perigoso para a gente também isso, né? Então, não faz sentido. Por que o Alexandre de Moraes trabalharia contra o Bessias? Tudo bem, você pode dizer, eu até entendo que num primeiro momento, eu acredito que de fato o Alexandre de Moraes trabalhou contra o Bessias, tá? Logo que o Lula anunciou o Bessias, de fato gerou-se essa briga. Por quê? Porque o STF queria o Pacheco, né? O Pacheco era o nome esperado, né? O Pacheco foi o cara que se sacrificou ali por anos e anos, esperando, né, um prêmio da indicação dele para o STF. Há gente que diz que o Barroso saiu por causa desse acordo. O Barroso teria pedido a renúncia porque queria dar a vaga dele para o Pacheco, né? O acordo seria esse, né? Porque o Pacheco segurou o STF, teve muita pressão para fazer impeachment de ministro do STF durante a presidência do Pacheco, e daí o Pacheco segurou tudo, né? Ele foi o capacho do STF completamente, subjugou totalmente o Senado ao STF de forma até mais vergonhosa que o Alcolumbre, né? Muita gente acha que quem traiu aí na história foi o Lula. O Lula, era esperado que o Lula desse a vaga para o Pacheco. Só que o Lula olhou para a situação e falou, não, eu não quero o Pacheco, eu quero um cara que é meu capataz aqui, um cara que vai lutar por mim no STF, eu quero um cara que é subserviente a mim, eu quero o meu cara no STF. Não, foda-se o Pacheco, vou botar no Bessias. Né, achando que ia passar, porque pô, botou 12 bilhões de reais na mão do senador e falou, eu compro tudo aqui, porra. É tudo meu nessa parada aqui, tem essa não, vou botar e vou passar e coisa e tal. Então eu acredito que no primeiro momento, quando ele indicou o nome do Bessias, de fato houve briga do Alcolumbre, houve briga do Alexandre de Moraes. Naquele momento o Alexandre de Moraes ainda tinha força, ainda era um cara forte, então ali naquele momento teve resistência dele sim. Mas
A partir do escândalo do Banco Master, que o Alexandre de Moraes começou a ficar mais sujo que pau de galinheiro, o Alexandre de Moraes, vocês lembram, teve um encontro com Lula no início de março, em que eles justamente prometeram ali voltar, retomar a aliança, a coligação PT-STF, porque estavam os dois sendo enrolados, os dois com problemas aí de corrupção e coisa e tal, e perceberam que unir as forças seria o melhor, né? E lembra, é lógico que a Polícia Federal fez essas investigações todas e não sei o que lá, mas o Lula no início estava querendo sacanear o Alexandre de Moraes, estava mais do que na cara isso. Começou a briga, o Lula querendo sacanear o Alexandre de Moraes. E um dos motivos que eu falei para os quais o Lula queria sacanear o Alexandre de Moraes era justamente pela questão do Messias, né? O Alexandre de Moraes demonstrou uma força muito maior do que o Lula esperava. Ele conseguiu barrar o Messias. Na cabeça do Lula, quem barrou o Messias foi o Alexandre de Moraes, não foi nem o Alcolumbre, né? O Alexandre de Moraes que convenceu os senadores a recusar o Messias lá atrás, tá? Não estou falando de agora, não. Agora é outra história. Então, ou seja, o Lula queria, entre outras coisas, bater no Alexandre de Moraes. O Lula não quer um ministro do STF forte, ele quer governar ele mesmo, né? Então, essa era a proposta. Eu falei na época, o Lula está batendo no Alexandre de Moraes por uma série de motivos. Primeiro, para desviar a atenção do caso do INSS, né? Tira a atenção do Lulinha e coisa e tal, o escândalo do Banco Master, evidentemente, tirou um pouco do peso do INSS, você não discute tanto na mídia a coisa. Depois, né, se o Alexandre de Moraes cair, ele ainda indica mais uma pessoa ainda. Se ele conseguir derrubar o Alexandre de Moraes, ele diminui um pouco a pressão que existe hoje por eleger um Senado pró-reforma do STF, né? A oposição, o PL, vai ganhar muitas vagas no Senado justamente porque o povo quer muito fazer impeachment de ministro do STF. Se o Lula conseguisse derrubar o Alexandre de Moraes e o Toffoli, meio que já tirava, eu concordo, tirava a pressão. Assim, o principal problema hoje no STF é o Alexandre de Moraes e o Toffoli. Os outros são problema também, mas não é um problema tão sério, não é um problema que chama tanto a atenção da população. Então o Lula jogou mesmo no início, né, com o pessoal da imprensa e coisa e tal, para destruir o Alexandre de Moraes para fazer isso, né? Só que a coisa toda começou a complicar quando o Flávio subiu nas pesquisas. O Flávio começou a subir nas pesquisas de forma que o Lula se viu ameaçado também. Aí o Lula pensou o quê? Não, vamos ter que reeditar a coligação PT-STF de 2022. Porque eu preciso me livrar do problema do INSS e do Flávio Bolsonaro, e o Alexandre de Moraes, porque ele tá nas cordas lá, tô cheio de acusação contra ele, coisa e tal. A gente faz uma aliança, que foi a reunião que aconteceu com o Lula em maio. E eu falei para vocês, isso vai ter consequência. Depois daquilo, qual que foi o papo do STF? Não que nós estamos, entre aspas, defendendo a democracia, entre aspas, democracia. De novo vieram com esse papo, qual que é a deixa deles? Não, a gente vai bater no Flávio, vai bater no bolsonarismo. Não, a culpa de tudo é do bolsonarismo, é o bolsonarismo que está atacando o STF, não sei o que lá. Esse foi o discurso do Gilmar Mendes desde então, né, o discurso do pessoal todo. Não, que é o bolsonarismo que está atacando o STF, que está atacando as instituições de novo. Temos que evitar o golpe que seria o Flávio Bolsonaro ganhar nas urnas, né? Sim, é um absurdo falar esse tipo de coisa, mas era essa a estratégia deles, né? E aí o que aconteceu agora? Agora o que aconteceu é que a coisa deu ruim, porque o Alexandre de Moraes, eu não acredito que ele tenha trabalhado dessa vez contra o Messias. Por quê? Porque ele está muito fraco. Então, nesse momento, né, e não ganharia nada com isso. O que ele ganharia com isso? A essa altura, né, já sabe que o Pacheco não vai entrar. Mesmo o Messias sendo rejeitado, vamos supor que o Pacheco não tivesse descartado ser indicado. Mas se ele for indicado, não vai ser indicado agora, vai ser indicado lá no final do ano. E aí, pode ser aprovado no final do ano? Até pode, mas é muito difícil, então vai demorar. Então, o Alexandre de Moraes já sabia que ou era o Messias ou ia ficar a vaga em aberto. E para ele era melhor ter o Messias, por quê? Porque agora que ele está juntinho com o Lula de novo, é mais um para ajudar, né, as coisas lá no STF. O Zanin e o Dino têm sido cavaleiros fiéis lá do Alexandre de Moraes, repetem tudinho que o chefe manda, fazem tudinho que ele pede, né? O Messias entraria na mesma situação, daria praticamente 4 votos para o Alexandre de Moraes, já ali, ó, controladinho no cabresto, né? 4 votos, porque o voto dele e mais o voto dos 3 lulistas, né? Então, ou seja, não faz sentido. O Alexandre de Moraes não queria derrubar o Messias. Aí que vem a dúvida. Por que a imprensa veio de cara aqui e falou não, que o Alexandre de Moraes atuou pela rejeição do Messias numa votação que impôs revés a André Mendonça? Não faz nada disso aqui faz sentido, cara. O André Mendonça realmente gostava do Messias, porque é da mesma religião e coisa e tal, era da mesma paróquia. Paróquia não, né? É igreja, né, que fala, né? É a mesma, acho que é paróquia também em evangélico, né? Eu não sei, mas enfim, era da mesmo grupo lá, evangélico lá de Brasília, então são amigos e coisa e tal. Mas, cara, esse é o tipo da coisa que não é
Ah, pô, meu amigo perdeu a vaga, pô, chato pra caramba, mas não quer dizer que ele perdeu o poder, que ele, né, foi atacado por isso, né? Aqui, ó, isso aqui eu trouxe alguns exemplos aqui, mas a imprensa está muito forte de dizer que a culpa é do Alexandre de Moraes. E aparentemente funcionou, tá? Aparentemente a imprensa conseguiu convencer que o problema é esse. A esquerda abandona Alexandre de Moraes nas redes após ministros se unir ao Alcolumbre contra Jorge Messias. E isso, o pessoal que quer derrubar o Alexandre de Moraes, isso é tudo que o pessoal quer. Querem derrubar o Alexandre de Moraes. Para quem quer derrubar o Alexandre de Moraes, a melhor notícia é essa. Brigou com o PT, né? Eu quero derrubar o Alexandre de Moraes. Acho lindo ele cair. Seria lindo se ele caísse. Ele merece essa coisa toda, né? Só que ele estava negociando justamente com o Lula para ter essa coisa. Agora ficou mais complicado para ele negociar. Ele está tentando ligar para o pessoal falando: não, eu não fiz nada não, não fiz nada não. E aí que tá, né? Algumas pessoas estão dizendo que a imprensa está dizendo que é do Alexandre de Moraes, e pode ser por isso também, tá? Para tentar diminuir a vitória da oposição. Para não dizer que foi a vitória do Flávio, que o Flávio ganhou, né? O Flávio ganhou, tá? A oposição ganhou. Ah, mas teve ajuda do Alcolumbre. É verdade, o Alcolumbre também ajudou. O Alcolumbre ajudou com certeza. Pode ter certeza que o Alcolumbre ajudou. O Alexandre de Moraes eu não vejo por que ele teria ajudado. Não faz sentido nenhum. Mas aí que estão falando? Não, que foi o Alexandre de Moraes que quis isso. Que ligou o Flávio Bolsonaro com o Alexandre de Moraes. O Flávio Bolsonaro disse, se pronunciou sobre a aliança com o Alexandre de Moraes e disse que não teve porra nenhuma. Essa CPI do Banco Master estava travando ali a pauta. E a Malu Gaspar disse que foi usada para divulgar narrativa mentirosa, não sei o que lá. Ele disse que não teve acordo nenhum, não fez acordo nenhum com o Alexandre de Moraes, não teve acordo de nada. Tanto que o PL está entrando com a ação no STF para iniciar a CPMI do Banco Master. Não tem nada de acordo de coisa nenhuma. Então, não teve esse acordo não, do Alexandre de Moraes com o Flávio Bolsonaro. E não faz sentido também isso, né? Porque, de novo, o Alexandre de Moraes quer derrubar os Bolsonaro. Por que o Alexandre de Moraes tomaria uma ação como barrar o Bessias que fortalece Bolsonaro, que fortalece o Flávio Bolsonaro? Não tem sentido isso. Então pode ser o pessoal da imprensa querendo dar um crédito, dizer que, olha como é que o Alexandre de Moraes está forte, ele conseguiu isso, né? Pode ser isso mesmo, né? Isso é uma coisa que fortalece ele politicamente, né? Dá uma impressão de poder nele lá, né? Mas como eu falei para vocês, pode ser essa outra hipótese que eu levantei aqui, pode ser a hipótese que, na verdade, os jornalistas da Globo estão querendo derrubar o Alexandre de Moraes. Lembra, existe um acordo do governo brasileiro com o governo americano para o Brasil resolver o problema do Alexandre de Moraes, senão vai vir tarifa, senão vai vir problema para o Brasil. Os empresários aqui que financiam a Rede Globo, que financiam o pessoal todo aqui, não querem as tarifas, não querem punição americana ao Brasil, porque sabem que isso seria muito doloroso para o Brasil. E aí esse pessoal tá fazendo esse negócio, tá derrubando o Alexandre de Moraes. Eles querem derrubar o Alexandre de Moraes. Não estou dizendo que ele não mereça, não, ele merece. Ainda bem que está fazendo isso, né? É isso mesmo que tem que acontecer. Ele tem que cair mesmo. É um passo importante para a gente começar a reverter toda essa merda que ele fez lá no STF, toda essa lambança que o Alexandre de Moraes fez no STF. Eu tenho certeza que caindo o Alexandre de Moraes esse ano e o Flávio assumindo ano que vem e fazendo as trocas direitinho lá, botando os ministros legais e coisa e tal, rapidinho a gente ajeita o STF e desfaz essas penas todas absurdas que foram colocadas nesse golpe imaginário, aí, o golpe da Disney que esse pessoal inventou, e começa a levar o país para um caminho mais razoável, né? Agora, aí que fica a pergunta, será que isso daqui não foi de propósito nesse sentido? Foi para jogar o Alexandre de Moraes contra o Lula? Cara, eu não descarto isso não, cara. Esse pessoal, os jornalistas são espertos, cara. Eles fazem esse joguinho mesmo, de jogar um contra o outro. Eu tô achando lindo. Briguem mais ainda. Dá uma tesoura para cada um e fecha num quarto escuro. Vamos ver quem sobrevive. Bota lá o Xandão, o Lula e o Bessias, cada um com uma tesoura, fecha a porta, vamos ver quem sobrevive. Acho lindo, né? Mas é uma hipótese aí, né? Se for isso, o Xandão vai estar ferrado aí nos próximos meses. Vamos torcer. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.